epidemiologista, não? A gente faz a abertura. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Olha, a epidemia do coronavírus é uma preocupação no mundo todo. Na China, cerca de 900 pessoas já morreram vítimas da doença. No Brasil, não houve nenhum caso. Mesmo assim, o assunto preocupa autoridades. É por isso mesmo que a Comissão de Meio Ambiente vai debater o assunto com a ajuda de especialistas. A reunião começa em instantes e é presidida pelo vereador Luiz Rossini. Vamos acompanhar esse debate tão importante. Boa tarde. Iniciamos a primeira reunião da Comissão de Meio Ambiente deste ano, 2020, e já nessa primeira reunião nós pautamos um tema da maior importância e que está realmente mobilizando o mundo inteiro, que é a questão do coronavírus. Conosco aqui na mesa o vereador Jorge da Farmácia, que é membro da Comissão de Meio Ambiente, também acompanhando os trabalhos aqui, vereador Antônio Flores, e representando o vereador Vinícius Gratti, Paulo Lima, seu assessor. Então, as boas-vindas a todos. E na mesa conosco, já agradecendo a presença e o fato de ter aceito o convite, Dr. André Ricardo Ribas de Freitas, que é médico epidemiologista da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, que vai falar um pouco a respeito desse tema. Na verdade, essa epidemia de coronavírus tem mobilizado o mundo inteiro, a partir da China, se espalhando para vários países, mas é um fenômeno que tem causado apreensão e preocupação. Então, em compreender melhor o que é o coronavírus, o que é essa epidemia, o que é a doença, como é que ela se manifesta, que medidas que estão sendo tomadas de prevenção, quais o risco de chegar no Brasil e em Campinas, entender isso é uma necessidade. Portanto, a comissão pautou isso como primeiro tema para a gente poder levar esclarecimentos para você que está aí em casa e certamente tem acompanhado com preocupação esse assunto. Então, para dar as boas-vindas iniciais, eu quero passar a palavra para o vereador Jorge da Farmácia, que é membro da comissão, e na sequência nós passamos para o doutor André. Olá, boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso presidente da Comissão do Meio Ambiente, o vereador Luiz Carlos Rossini. Agradecer também a presença do nobre vereador, grande amigo Antônio Flores, que tem participado conosco ativamente. E agradecer aqui ao doutor André Ricardo Ribas de Freitas, que nesse ato aqui vai nos falar justamente sobre o coronavírus. Rossini, eu confesso a você que, assim também como o doutor André, sou farmacêutico, tenho uma farmácia na região norte ali, e o que me preocupa, às vezes, é justamente as pessoas estar muito afoita de tentar fazer alguma prevenção nesse tipo. Você tem uma ideia, Rossini? Eu vendo lá máscara, vendo luva, vendo álcool em gel, e uma das grandes demandas que eu tive nesse final de semana mesmo foi acabar com os estoques que eu tinha, principalmente de luva, de máscara e de álcool. E eu estou sempre questionando, sempre perguntando, doutor André, o que a gente faz, principalmente numa época agora festiva, que estamos chegando aí já o início de carnaval, onde que todas, aqui, principalmente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o carnaval nosso é muito famoso, é muito tradicional. Então, uma das preocupações que a gente tem que é que esta doença possa chegar principalmente no Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Então, eu gostaria que depois que o senhor comentasse como que a gente vai poder fazer uma prevenção, e eu sempre digo que a prevenção é o melhor remédio. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, vereador Jorge. Então, essa é realmente a intenção dessa discussão, doutor André. Primeiro que o senhor pudesse historiar um pouco o que é o vírus, como ele surgiu,
enfim, as medidas que estão sendo adotadas, inclusive no Brasil, para evitar que isso chegue até aqui, ou se já chegou, como é que a gente controla isso, e também evitar esse alarmismo, né, às vezes exagerado, que pode levar as pessoas a tomarem atitudes inadequadas. Então, desde já, mais uma vez, agradecendo a presença, eu passo a palavra para o doutor André, para que ele possa fazer as suas colocações. Queria agradecer a oportunidade, vereador Rossini, vereador Jorge da Farmácia, demais membros da comissão e telespectadores. Dizer que é um prazer poder estar aqui, né, para contribuir com alguma informação que a gente tiver já disponível. A questão que a gente precisa posicionar, né, é sobre o que a gente... Tem um tanto de coisa que a gente já sabe sobre esse vírus, tem um monte de coisa que a gente não sabe, né? Então, acho que é importante a gente informar a população do que já se sabe desse vírus, de qual que é a origem desse vírus, né, e o que pode... e quais podem ser as consequências. Então, eu vou começar com a origem, porque me parece que é uma coisa que tem gerado muita dúvida, né? Os estudos a respeito da origem do vírus, eles começam com uma série de vírus que já são conhecidos da ciência, que são os coronavírus. Eles fazem parte de uma grande família, das quais se inclui 4 vírus que ocorrem anualmente entre os humanos, que são coronavírus humanos, tá certo? Cada um tem uma sigla, o nome NL63, outro chama 140, quer dizer, são códigos que a gente não tem muito hábito de utilizar, porque eles não têm tanta importância do ponto de vista epidemiológico, uma vez que o quadro que eles causam é um quadro de parecido com uma gripe, né, e principalmente mais branda que a gripe, né? Então, não são de fato uma preocupação. Agora, o que aconteceu com esse coronavírus especificamente, que está emergindo na China, é que é um vírus que originalmente não é um vírus humano, é um vírus que ele ocorria entre morcegos. E o que acontece é que ele, através de mutações que ocorrem na hora da replicação viral, ele não consegue manter perfeitamente o genoma dele, então ele vai acumulando mutações, que a gente chama, né? Então, ele se altera a sua estrutura molecular, e isso fez com que ele fosse capaz de se transmitir através de um outro mamífero chamado pangolim, que é um mamífero que ocorre na China. Pangolim? Pangolim. Provavelmente foi esse. O aspecto dele é bem estranho. Ele parece um animal pré-histórico, assim. Ele tinha umas escamas grandes pelo corpo. E tem parece um pouco com tatu, assim, mas ele tem umas escamas maiores que as do tatu. E eles utilizam na China como animal, como medicamento, a escama dele, dentro da medicina tradicional chinesa. E ele não é muito... provavelmente alguém deve comê-lo, né? Mas a maior utilidade que tem dele é justamente essa. Bom, essa informação é recente, né? Saiu na última semana, no último final de semana, inclusive. Então, o que faz com que a gente reflita sobre algumas questões, né? Que é a relação que a gente tem com os animais silvestres. Quando a gente está invadindo, vou aproveitar o mote que a gente está na Câmara, na reunião de meio ambiente na Câmara. Então, eu acho que é importante a gente ter isso. Então, assim, a gente está invadindo um espaço silvestre para extrair dele um animal. Então, provavelmente pode ser daí que tenha vindo o contato entre o humano e esse vírus. Só uma pergunta. O fato dele não ser um vírus humano, que você fala, um vírus animal, isso significa que o humano não tem anticorpos, não tem mecanismo de defesa, é isso? Exatamente.
o fato dele ser um vírus animal significa que nós não temos ainda anticorpos, né? A maioria da população não tem anticorpos. E isso coloca uma questão importante, não é? Porque o risco para formas graves é maior do que com o vírus que já é humano, porque a gente já teve contato com ele em outras oportunidades e essa imunidade acaba sendo desenvolvida. Agora, existem algumas dúvidas em relação ao vírus, né? Primeira questão, né? Assim, dentro das coisas que já sabemos, que a transmissão hoje se dá predominantemente entre humanos através da respiração. Pelo ar. Exatamente. Através de gotículas que são transmitidas. É uma pequena diferença entre o ar e a gotícula, que parece que é uma coisa de um detalhe. Provavelmente assim, um espirro sim. favorece mais. Um espirro, uma tosse, né? Favorece a eliminação. E isso faz com que o importante seja a proteção dos contatos entre os humanos, grandes aglomerações humanas, grandes eventos, que está sendo evitado lá já na China desde o início do surto, né? Então, assim, a questão do animal silvestre hoje já não tem mais importância. Ele já ganhou o ser humano e está se transmitindo de humano para humano mesmo, né? Agora, algumas dúvidas que se tem ainda são quanto à gravidade da doença, não é? Então, não se sabe exatamente qual a proporção de formas graves que essa doença causa. Nessa questão da transmissão, digamos, alguém que receba esse vírus, tem um período de incubação, ele fica amortecido e se manifesta em quanto tempo? É imediato ou não? Como é que é isso? Olha, a estimativa é de que... Estimativa não, já existem alguns estudos que foram feitos a partir dos primeiros casos, que o período mínimo de incubação são de 24 horas até 14 dias. Tá? Então, dentro desse período, o paciente vai desenvolver, se for desenvolver sintoma, vai ser dentro desse prazo. Agora, veja que o período mais comum, né, é entre 3 e 5 dias. Então, esse período é o mais crítico. Agora, utiliza-se, né, o isolamento por 14 dias como forma de aumentar a segurança contra a transmissão. Agora, doutor André, a gente percebe assim, o mundo inteiro mobilizado, o que dá uma impressão de que o assunto é sério, é grave, e que, de repente, a proliferação do vírus, como uma grande epidemia, pode acontecer. E aí os países têm adotado as medidas, né? Nós temos vários casos supostos, né, aqui no Brasil, mas não tem nenhum confirmado. Quais as medidas, assim, do ponto de vista sanitário, de prevenção, que o Brasil vem adotando, e a cidade de Campinas também, como é que se insere nesse processo? Muito boa pergunta, inclusive porque saber como evitar, eu acho que é o melhor remédio, como disse o colega, o vereador Jorge da farmácia, não é? Que o que acontece é que hoje não há o vírus no nosso meio, não é? Então não há motivo para as pessoas terem nenhum tipo de ação de pânico, nada disso. Agora, como que tem sido feito o trabalho para evitar a introdução? Um paciente que venha da China, tá certo? Que tenha nos primeiros 14 dias que tenha vindo da China, a recomendação que tem sido dada é que ele evite contato com outras pessoas nesse período que seria o período de incubação. Isso porque sabe-se que esse vírus pode ser transmitido 1 ou 2 dias já antes do início dos sintomas. Sendo assim, é importante que, mesmo sem ter sintoma, né, e o paciente o sujeito tendo ido para a China, ele evite contatos próximos. Então, se o paciente trabalha numa empresa, é recomendável que ele faça um trabalho em casa, tá certo? Se ele for ter que ir na empresa, ele use uma máscara, ainda que ele não tenha sintoma, porque a gente sabe que nesse período ele já pode estar transmitindo. Agora, se por um acaso um paciente que veio da China, nesses primeiros 14 dias, ele tem algum tipo de sintoma, particularmente sintoma respiratório, por exemplo, tosse, falta de ar ou febre, ele tem que procurar imediatamente serviço de saúde,
se possível já com uma máscara, e avisar que ele veio da China, para que a gente possa fazer uma investigação adequada. Nesse período ele vai ser isolado e o material dele vai ser colhido para fazer análise. Durante todo o período, enquanto não tem o resultado, ele se torna um suspeito do coronavírus e ele vai ser tratado de maneira isolada para não transmitir a doença para outras pessoas. Quer dizer, mas quem apresentar esses sintomas, tosse, febre, etc., mas não viajou para a China, não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupado. Isso é muito importante. O fato de a China estar tomando medidas extremamente duras tem contribuído, aparentemente, para diminuir a velocidade de difusão da doença. Então, ainda não temos casos no Brasil. Os países da Europa que tiveram casos foram importados ou pegaram de alguém que tinha vindo da China. Então, não está estabelecida uma cadeia de transmissão na Europa nem nos Estados Unidos. Então, quem for viajar para outros lugares, ainda que já tenha algum caso já descrito nesses países da Europa e nos Estados Unidos, ainda não há transmissão na comunidade. Então, não há motivo, nesse momento, para preocupação. A única via de transmissão é humano para humano através dessas gotículas de saliva, vamos falar assim. Não existe nenhuma possibilidade do vírus ser transmitido por objeto, por alimento, por outras formas, não além dessa, não? Sim, é importante esse questionamento, tá? Já foi identificado em paciente que teve o quadro respiratório, teve também diarreia junto com o quadro, foi identificado o vírus, material genético do vírus nas fezes. Não foi nenhuma situação confirmada transmissão pelas fezes, tá? Isso não significa que não possa acontecer. É uma doença relativamente recente, então são situações que não são tão frequentes, com certeza, porque se assim fosse, teria sido identificado já essa forma de transmissão. Agora, quando a forma da transmissão respiratória, é bom a gente entender que as superfícies lisas, principalmente, elas podem abrigar por algum tempo as gotículas, sejam elas de saliva ou de secreção nasal, né, que são eliminadas quando o paciente tosse ou quando ele espirra. Então, essas superfícies elas podem ser fontes de transmissão. E como? Quando a pessoa toca na superfície e leva a mão para a face, particularmente para o olho, na boca e no nariz. Então, é muito recomendado que as pessoas que estiverem em ambientes públicos evitem pôr a mão na face. Né? Porque a gente fala, não põe a mão na boca, mas não é a boca mesmo. Né? Na verdade, a região em torno da boca também acaba sendo uma área que, se uma vez contaminada, pode contaminar a boca. Então, existe essa forma de transmissão que é através das superfícies. E quanto tempo o vírus dura numa superfície? Não sabe precisamente, mas como se conhece os outros vírus, corona, e outros vírus respiratórios, é improvável que dure mais do que 24 horas. Então, quanto à preocupação que também já houve, né, de objetos importados da China, com certeza não tem, mesmo que tenha sido manipulado por alguém com o vírus, ele não está mais viável, porque no processo de transporte já passa mais do que 24 horas e com certeza não há nenhum tipo de preocupação. Agora, é uma recomendação, sim, evitar colocar a mão no rosto antes de lavar. Tem que lavar a mão antes de pôr a mão na face. Aliás, eu acho que essa recomendação vale não apenas para esse coronavírus, né, mas a pessoa que tem esse hábito, vamos falar de higiene, evita, obviamente, contrair outras doenças, né? Exatamente. É o mesmo tipo de prevenção que é recomendado para o influenza vírus, para o vírus sincicial respiratório, que é um vírus que causa doenças que pode ser grave, principalmente em crianças e idosos, e são outros vírus respiratórios. Então,
essa questão de evitar colocar a mão na face antes de, ou melhor, lavar a mão antes de colocar a mão na face é uma recomendação que deve ser adotada por todos e durante o ano todo, não só nessa época que estamos vivendo. Quer dizer, na sua avaliação hoje aqui no Brasil, a gente pode ficar tranquilo, é óbvio, assim como preocupação, né? Se você viajou ou teve contato com alguém que acabou de chegar da China, esse seria o principal público de risco, vamos falar. Se viajou para a China ou teve contato com alguém que acabou de chegar de lá, né? Exatamente. E a gente sabe que a chance de transmitir de um paciente assintomático ela é baixa. Então, o mais importante são os pacientes que têm sintoma, tá? Que eles tenham vindo da China e desenvolveram sintoma. E isso é um prazo de incubação de 14 dias. Como o número de viagens para a China caiu muito a partir do começo de fevereiro, então acreditamos que a maior parte dos pacientes que tiveram na China já estão terminando esse período e o que fica relativamente mais tranquilo. As empresas estão evitando enviar profissionais para eventos na China. As agências de viagem têm verificado uma diminuição no fluxo de turismo de lazer, né? Então, o fluxo de pessoas para a China tem diminuído. Então, são algumas coisas que podem retardar bastante a introdução. É difícil a gente garantir que não vai ser introduzido no Brasil, mas, por hora, a gente não tem nenhuma evidência de transmissão aqui dentro. E na sua visão, assim como epidemiologista, mais especialista nisso, você acha que isso está contido e sob controle na própria China por conta das medidas já que vêm sendo adotadas? Assim, apesar da gravidade, esse alarmismo todo, é alguma coisa que vai ser controlada em breve tempo debelado ou não? Você consegue ter um sentimento a respeito disso? Olha, é difícil a gente fazer previsão, né? É complicado, mas como a gente conhece alguns outros vírus respiratórios e como foi a evolução deles, não é? Esse vírus levanta algumas preocupações. Porque esse vírus, de maneira diferente do outro coronavírus que causou o SARS, ele parece ter uma capacidade de transmissão no período assintomático que preocupa um pouco mais. O SARS, que foi o coronavírus que causou um surto em Guangdong e Hong Kong em 2000. Essa era a chamada gripe aviária, não? Como é? Não, a gripe aviária, a H1N1, H5N1 e H7N9. São dois vírus aviários que eles não se transmitem de maneira sustentada entre humanos. Eles não preocupam. Por quê? Porque um paciente que está com uma infecção por H5N1, ele consegue transmitir a partir do momento que ele está grave só. E normalmente ele já está no hospital. Então, esse paciente, ele é um problema, principalmente para o serviço de saúde que está atendendo o caso, mas não na população em geral. O SARS ele tinha um comportamento relativamente semelhante. Então, ele só começava, ele era mais brando, uma taxa de letalidade em torno de 10%, comparado com a H5N1, que chega a 50% de taxa de letalidade, ou seja, de quem adoece do H5N1, metade falece, então é uma doença extremamente grave, mas a transmissibilidade é baixa. O SARS tem uma transmissibilidade um pouco maior do que o H5N1. Agora, ainda assim, foi possível contê-lo em razão de algumas questões. A China era um país muito mais isolado e era menos integrado. E mesmo dentro da própria China, os meios de transporte não eram tão disseminados assim. Isso faz quase 20 anos. A China evoluiu muito nesse tempo. Então, a capacidade de disseminar dentro da própria China parece que está maior. Então, tem algumas cidades, como Pequim e Xangai, que parece que já está tendo transmissão sustentada. A gente não tem muitas informações, porque é uma coisa relativamente recente, mas parece estar havendo. Então, se realmente isso acontecer, ou seja, se a China como um todo começar a ter transmissão e o surto, vai ser necessário grandes esforços do governo chinês
para manter o isolamento de cidades maiores, porque já foi muito difícil manter a cidade de Wuhan isolada, não é? E assim, do ponto de vista de prevenção, as medidas que o Brasil, o Ministério da Saúde, né, todos os agentes de saúde, secretários de Estado, municipais, têm adotado são suficientes para a gente ficar monitorando e evitar que ocorra uma epidemia aqui. Quer dizer, tecnicamente, o que precisa ser feito está sendo feito. Olha, tecnicamente, as recomendações que estão sendo adotadas aqui no Brasil são as mesmas das recomendadas pelos países mais desenvolvidos. Tem sido uma vigilância muito ativa nesse sentido. Agora, daí para ter certeza absoluta que não vai ocorrer a transmissão aqui, é uma diferença muito grande. Porque, como tem essa questão de haver possibilidade de transmissão em período assintomático, qualquer barreira sanitária se torna falível. Então, o mais importante é a gente ficar atento, manter o rigor na vigilância que tem sido feita, para adiar ao máximo essa introdução, e se ela acontecer, a gente está preparado para ela. Então, até na linha do que o vereador Jorge falou, que na farmácia dele as pessoas estão procurando mais o álcool antisséptico, gel e até máscaras de reparação, essas máscaras, né, para cirúrgicas, né? Essa não é uma medida necessária nesse momento. Quer dizer, assim, só para repetir e reforçar o comportamento que as pessoas têm que ter quando estiverem em ambientes públicos, cheio de gente e tal. Na verdade, é muito importante as pessoas evitarem, né, a aglomeração humana desnecessária, não é? E isso não é para o coronavírus, isso é sempre, né? Então, o coronavírus não está ocorrendo no Brasil, então não há preocupação em relação à transmissão aqui. O importante, às vezes, é a mudança de postura, que ela deve ser mantida durante o período agora da ocorrência desse vírus, mas também, das ocorrências do vírus no exterior, mas também quando ele foi introduzido aqui. Então, mais importante do que usar máscara, do que usar álcool gel o tempo todo, é evitar colocar a mão na face quando estiver em situações públicas. Antes de fazê-lo, lavar as mãos com água e sabão. Na ausência do água e sabão, o álcool gel ele é suficiente, tá certo? Quanto à questão de usar máscara, ela é mais importante para quem está doente, para evitar transmitir para os outros, do que das pessoas usarem como rotina para evitar adoecer. Doutor André, tem uma cidadã que está nos assistindo e mandou uma pergunta, é a Márcia Castiel Lauford. Ela pergunta se algum hospital ou unidade de saúde está adaptado para receber algum paciente se tiver ocorrência de coronavírus. Muito importante essa pergunta. Nós já tivemos reunião com todos os hospitais da cidade na semana passada. As medidas de segurança para o coronavírus não são diferentes das medidas de segurança para outros vírus respiratórios, como influenza, e para doenças que são bacterianas, como, por exemplo, a meningite. Então, o isolamento que é utilizado, a forma de paramentação que é utilizada para quando a gente tem um caso, por exemplo, de meningite, já é a mesma. Então, os hospitais estão preparados, todos os hospitais têm essas condições por necessidade que a vigilância impõe, não é? Não há uma medida que seja específica contra o coronavírus. São as mesmas medidas para outras doenças de transmissão respiratória que já são adotadas na rotina pelos serviços. Obrigado, Márcia, por contribuir aí com o debate, importante isso, né? Até saber que então já houve essa reunião com todos os hospitais para adoção dessas medidas. Doutor André, no início da sua fala, até colocando no aspecto ambiental, né? Quer dizer, o homem tem invadido os ambientes, né, dos animais silvestres e depois, obviamente, o risco de contato com alguma doença que era originalmente deles acaba ocorrendo também para o humano. Eu acho que essa questão do coronavírus acende uma luz vermelha no seguinte aspecto, né? Por mais que seja que a gente tenha
assim evoluído a ciência, a tecnologia, o conhecimento científico, o homem ainda está frágil diante de alguns fenômenos da natureza. Então, esse contato, respeito à natureza, tem que ser uma coisa que a gente deve observar. Por exemplo, nós estamos falando do coronavírus, mas nós temos uma ameaça mais próxima, e aqui é a própria dengue, né? A gente não pode esquecer também que, a par dessas medidas e das preocupações com relação ao coronavírus, a gente também tem que se prevenir e evitar que a gente volte a ser acometido por uma epidemia de dengue, né? Até para mudar um pouco de assunto, mas ficar dentro das arboviroses, né? Como é que está isso em Campinas, as prevenções, ações que têm sendo feitas? Veja, temos uma preocupação bastante grande com a dengue também, não é? Temos observado, no final do ano passado, uma ocorrência ainda sustentada, né, de transmissão. Não houve um período sem transmissão, ou seja, a gente não teve interrupção na transmissão da doença. No começo do ano, a gente identificou algumas áreas com transmissão importante, já foram trabalhadas e as ações foram efetivas, mas a toda semana a gente tem visto novos casos, né? Então, esse ano, no ano passado, desculpa, a gente teve a introdução do vírus 2. É um vírus que ele não ocorreu em Campinas por muito tempo, e ele afetou basicamente a região noroeste e sudoeste. Para quem não conhece muito bem, é a região, o eixo ali da John Boy Dunlop, continuando depois da PUC. Principalmente lá no fundo, Bassoli, aquela região. Exatamente. Né? E na região sudoeste, que é o eixo da Moreiras, né? Indo para o Ouro Verde e tal. Foram as mais afetadas. Mas a região norte e leste e uma grande parte da região sul não foram tão afetadas no ano passado. Isso, de um lado, é bom, a gente comemora, porque foram poupadas, mas faz com que a gente tenha uma preocupação de que a doença continue ocorrendo nessas áreas, pelo fato das pessoas ainda não terem tido contato com esse vírus. Então, pode acontecer casos, na verdade, nenhuma área está totalmente livre, mesmo a região noroeste e a sudoeste. Então devem ficar tranquilas, né, considerando que nem todo mundo teve a infecção. Então, a dengue ainda é uma preocupação bastante importante, e é importante que a população, com essa temporada de chuva, né, que a gente está vivendo, evitar acumular água. São as medidas de sempre, né? Então, essas medidas elas devem ser adotadas e fazer parte do cotidiano. Quer dizer, reforçar a necessidade de eliminar os criadouros, né? E, recentemente, quer dizer, um dado da própria Vigilância Sanitária, 80% dos criadores identificados se dão dentro das residências, principalmente. Quer dizer, é uma questão do homem cuidar do seu ambiente. Isso é uma coisa muito importante. Aliás, é uma característica do mosquito, né? Ele não tem um voo muito grande, ele tem um voo de 200 metros no máximo. Então, a maior parte dos criadouros, ele prefere deixar próximo do domicílio. Então, tem um alimento, que é o sangue tem um humano. alimento, que é o sangue. Infelizmente, nós somos a comida dele, predileta. Ele é um mosquito que ele, se tiver um cachorro e uma pessoa, ele prefere picar a pessoa. Então, ele é antropofílico, né? Ele gosta do homem. Esse que é o termo que é utilizado para definir esse Aedes aegypti, né? Que bom. Nós estamos aqui com o Dr. André. Inicialmente, começamos a falar sobre o coronavírus. Ele é médico epidemiologista da Vigilância Sanitária de Campinas, né, da Secretaria Municipal de Saúde, e falando um pouco do coronavírus, a sua origem, como é que ele é propagado e as medidas de controle e de prevenção que vêm sendo adotadas no mundo, no Brasil e em Campinas, né? A ideia é realmente informar as pessoas, primeiro para não criar nenhum falso alarme, um alarmismo exagerado, porque ainda não há nenhum caso comprovado de coronavírus no Brasil. Mas tomar as medidas de precaução quando estiver em ambiente público, né, são necessárias. Evitar ambientes públicos, lavar as mãos com álcool gel,
Sabão também, né? Em casa, não? O sabão, o sabonete funciona da mesma forma, né? A eficácia do uso do álcool gel e do sabonete, ou sabão normal de lavar roupa, qualquer um deles resolve da mesma forma. E evitar ficar passando a mão no rosto, perto da boca, etc. Independente do coronavírus, você pode estar também vulnerável a outros tipos de vírus ou bactérias, né? Exatamente. Eu acho que são procedimentos que devem ser adotados e que se tornarem permanentes, o risco de outras doenças também acaba diminuindo. Então, estamos aqui na reunião da Comissão de Meio Ambiente, trazendo informações sobre o coronavírus, com o doutor André, que é médico epidemiologista lá da Secretaria de Saúde. Eu pergunto se algum dos presentes quiser fazer algum comentário, algum questionamento. É uma reunião da comissão, mas estamos abertos, assim como a Márcia fez pela internet, assistindo de casa. E a gente acabou derivando um pouco a conversa, porque nós ainda estamos sob a ameaça de uma epidemia de dengue, que não foi totalmente debelada. Quer dizer, nós temos uma doença que não veio da China, é daqui, tá certo? Que ainda precisa do cuidado e atenção do homem é fundamental. Primeiro, eliminando os criadouros, né? Você, no fundo da sua casa, você tem que olhar se não tem algum objeto que está sendo depositado água de chuva, né? Se não tem água acumulada na calha, as caixas d'água têm que estar fechadas com tela. Evitar os locais onde possa haver a proliferação do Aedes aegypti. Não vamos esquecer da dengue, agora só por conta dessa ameaça que, graças a Deus, ainda não chegou aqui, que é do coronavírus. Eu acho que praticamente esgotamos um pouco o assunto, eu vou voltar a palavra para o doutor André, se quiser fazer mais algum comentário, alguma informação, mas eu já quero agradecer, porque a ideia era exatamente essa, né? Divulgar, levar informação, o esclarecimento para a gente saber, até para evitar. Outro dia eu recebi uma mensagem, né, no celular. O problema do celular é que vem muitas informações e as pessoas acreditam naquilo que vem sem nenhum crivo, né, sem nenhum filtro. Então, fique atento, né? Não há nem nada para você ficar aí alarmado com isso. O cuidado é sempre bom, mas vale a pena saber que as autoridades sanitárias do Brasil e da nossa cidade estão atentas, né? Se houver qualquer necessidade, eles serão os primeiros a nos alertar e divulgar as medidas que estão sendo adotadas. Mas, doutor André, fica à vontade para esclarecimentos adicionais aí que quiser. Queria agradecer a oportunidade de ter vindo aqui. Eu acho que o mais importante é a informação mesmo, saber que estamos num momento que não há transmissão no Brasil, mas que saber também que o Ministério da Saúde tem um grupo coeso, um grupo muito bem organizado de resposta a emergências, que está acionado e está trabalhando intensamente nesse sentido de controlar a doença, uma vez que o risco de chegada no Brasil ele existe. Então, a gente tem uma série de profissionais que estão se dedicando com muita dedicação a esse enfrentamento. O Ministério tem mantido contato com os estados e municípios. Qualquer novidade, a gente tem recebido a informação. Então, acho que a população deve, em primeiro lugar, procurar informações que são as mais adequadas. Então, tem o site do Ministério da Saúde, tem o site da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Todos eles estão lá disponíveis, com todas as informações. Então, confiar nessas informações oficiais e não em notícias que vêm através de grupos de WhatsApp, que muitas não são tão corretas, né? Eu acho que a informação é muito importante. Me ocorreu mais uma pergunta só, doutor André. Nós temos em Campinas 2 grandes empresas hoje chinesas, né? A CPFL, cujo controle hoje é de uma empresa chinesa, e tem chineses trabalhando aqui, e a BID, né, que foi recentemente implantada. Houve também um contato da secretaria com representantes dessas empresas para colocá-los no circuito e adotar medidas assim
conjuntas, né, de atenção, de orientação? É muito importante isso, não é? De um lado, a gente se preocupa com a questão das empresas que têm profissionais que fazem esse tipo de viagem. A gente teve uma reunião com estas e outras empresas que têm controle acionário ou participação importante acionária chinesa e, portanto, tem fluxo grande de profissionais. Conversamos com o serviço de saúde dessas empresas e é interessante, viu? Porque mesmo antes da gente conversar, antes da reunião, eles já tinham adotado algumas medidas que são bem razoáveis, do tipo afastamento de quem vinha até terminar o período de 14 dias. Já estava sendo adotado mesmo antes da gente começar, antes da gente propor. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar essas empresas que estão se antecipando, que estão cuidando desses aspectos, e entender, não é, que as empresas brasileiras também, que eventualmente tiverem algum profissional que foi para a China, que tem esse mesmo cuidado, não é? Ou seja, assumir que esse paciente pode, eventualmente, estar num período de incubação e permanecer 14 dias antes de voltar à atividade normal, trabalhando em casa. Não é uma medida que eu acho que a maior parte dos profissionais tem condições de fazer, uma vez que hoje em dia o trabalho em casa não é tão exceção à regra, né? Porque muita coisa você pode já resolver ali, e eu acho que seria uma recomendação bastante importante. E lembrar também que o período máximo de incubação são 14 dias. Isso é uma questão que a gente tem que tranquilizar também. Não é porque uma pessoa de origem asiática que necessariamente ele tem um risco maior de ter a doença, né? Se ele não teve em 14 dias na China, não é um paciente que tem risco de transmitir o coronavírus. A gente não pode também estigmatizar a fisionomia, porque é uma fisionomia que é diferente da ocidental, né? Doutor André, nós estamos assim à véspera do carnaval, tá certo? Para tranquilizar as pessoas também, né, que gostam de brincar. Nós temos aqui o Paulo Lima, né, que é grande organizadora do maior bloco de carnaval de Campinas, né? Quer dizer, as pessoas podem se divertir, podem ir para esses eventos, tomando essas medidas de precaução inicial, mas não há nenhum risco dessa pandemia, né? Quer dizer, se divertir com moderação, com os cuidados necessários, né, mas não há nenhum problema com relação a isso, né? Exatamente. A gente não tem transmissão no Brasil ainda. Eu acho que os cuidados eles são importantes, mas não está na hora ainda de evitar eventos, né? Pode ser que uma vez introduzido num determinado país, como aconteceu na China, foi desmarcado, por exemplo, o Ano Novo Chinês, que para eles é a maior comemoração do ano. É mais importante do que outro evento qualquer. Então eles desmarcaram o evento lá, que seria o nosso carnaval, né? Que eles fazem eventos com fantasias e tudo mais. E lá foi uma situação. Aqui no Brasil não. Aqui a gente não tem o vírus, não estamos transmitindo. Então acho que esse tipo de preocupação ainda não é o momento. Que bom. Então, Paulo, né, que City Banda vai ser uma grande festa, muita alegria, muita diversão. O Roberto também aí do Nem Sangue Nem Areia. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que é de lazer, de confraternização, com os cuidados necessários. Há outros riscos maiores até nesses encontros. Lembrando que esse ano, né, nós conseguimos uma lei que proíbe a utilização da espuminha de carnaval, daquele spray. Porque assim, pode causar alergia e danos, né, na pessoa que tem o contato no olho, na pele. Agora, em Campinas, é proibido. Na verdade, é uma brincadeira que ninguém gosta, né? Espirrar no arde e tal. Então, assim, vá brincar, vá se divertir. Não leve espuminha de carnaval, que é proibido. Se uma autoridade pegar, ela vai retirar, para evitar outros contratempos, mas divirta-se com moderação. Quero agradecer a presença do Dr. André Ricardo Ribas de Freitas, epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde, por ter vindo aqui, prestado essas informações, né, esses esclarecimentos para a nossa população. Agradecer a presença do vereador Jorge da Farmácia, também do vereador Antônio Flores, que passaram por aqui, o Paulo Lima, representando o vereador Vinícius Gratti, e vocês que nos acompanharam. Então, eu estou encerrando essa reunião da Comissão de Meio Ambiente,
certo de que conseguimos prestar uma informação importante, né, para a população de Campinas. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço, estou à disposição. Tá bom, e se precisar, nós chamamos o doutor André novamente aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Luiz. Acho que era mais ou menos isso, né? Acho que era mais ou menos isso, né? É isso. Foi bom. Prazer. Luiz. E depois isso fica repetindo e tal. Agradeço de coração. Manda um abraço para o doutor André Von Juven lá. Terminou agora há pouco a reunião da Comissão de Meio Ambiente, que discutiu um tema bastante importante sobre o coronavírus. A epidemia dessa doença vem assustado bastante e causado preocupação em autoridades por mundo todo. Aqui no Brasil, não houve nenhum caso da doença, mas já acendeu alerta em autoridades e por isso a Comissão do Meio Ambiente resolveu discutir esse assunto com a participação do médico da Secretaria da Saúde, Dr. André Ricardo Ribas de Freitas. Daqui a pouco também você acompanha a terceira reunião ordinária que está prevista para 6 horas da tarde. Eu fico por aqui. Até nosso próximo encontro. TV Câmara, Campinas.